Gentileza que você abra sua Bíblia em 2 Samuel, no capítulo de número 11. No capítulo 11 diz assim a palavra do Senhor: na primavera do ano seguinte, época que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e aos seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon, e sitiaram a Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Do terraço, viu uma mulher que estava lavando. Era esta mulher muito formosa. Davi mandou tomar informações sobre ela. Disseram-lhe: não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu? Então Davi enviou mensageiros para trazê-la. Ela veio e ela se deitou com ele. Ela já se tinha purificado da sua imundícia. Então ela voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Eu quero falar aqui a respeito do pecado de Davi. Todos nós conhecemos a respeito do pecado de Davi. Davi, irmãos, ele estava vivendo uma fase de, sabe, essa fase de vencer, essa fase de tudo dar certo na vida. Ou glória, né? Tem um momento que a gente está só no glória, um momento que, mas só, meus amados irmãos, que a gente tem que tomar cuidado. A Bíblia diz: quem está em pé, olhe para que não caia. Porque as coisas da nossa vida, irmãos, é para acontecer rápido. É muito rápido. Então Davi, irmãos, ele estava vivendo aquela fase de vento em popa, vencendo todas as batalhas. Davi era um homem de guerra. Todos nós conhecemos que ele era um homem de guerra e ele sempre estava na batalha com o seu exército. Mas um determinado momento ele fez algo que ele pagou uma consequência muito cara. A Bíblia diz, olha só o que ele fez. Depois de eles terem vencido Amon, né? Depois deles ter ido para a batalha, ter vencido, chegou a hora deles batalhar de novo. Mas lá na parte final do versículo de número 1 do capítulo 11, olha o que diz: mas Davi ficou em Jerusalém. Versículo de número 2: uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Ele cometeu um erro, irmãos. Ele deixou que o exército fosse para a batalha e ele ficou. Ele ficou e o povo na batalha, olha só, irmãos, que coisa, vocês vão batalhar e eu fico aqui. É como o pastor fazer o seguinte, pôr a igreja para ir fazer aí os evangelismos, né? Fazer os cultos ar livre, e eu ficar em casa, o pastor, a liderança, ficar em casa, vocês vão e eu vou ficar aí. Ficou na ociosidade, ficou lá, né? Pensando, alguns dizem assim, na morte da bezerra. Quem já ouviu falar esse provérbio? Ficou lá. Aí ele levanta-se e ele começa a andar.
Você já ouviu falar também que mente parada é oficina do diabo? Ficou lá parado, o povo guerreando, o povo na batalha, e ele lá, deitado no quarto. Aí de tardezinha ele se levanta, aí ele começa a passear, aí ele começa, sabe o que é isso? Ociosidade. Tanta coisa para fazer e ele lá. Tanta coisa para fazer e ele lá. Às vezes acontece isso conosco, irmãos. Acontece tanta coisa no mundo espiritual, né? Aí para acontecer e nós ficamos muitas das vezes, irmãos. Levanta, aí ele começa a andar no palácio. Aí de longe ele vê uma mulher. E a Bíblia, quando diz que a mulher é bonita, é porque a mulher era muito bonita mesmo. E ele de longe atrai aos olhos de Davi, e ele manda saber informações daquela mulher. E a palavra do rei, irmãos, ela sempre prevalece. E ele diz: olha, busca ela lá. Uma mulher casada, irmãos. Por mais que ele era o rei, ele não tinha o direito, ainda que naquela época tinha, né, os casamentos que os homens tinham mais do que umas mulheres, mas era tudo legalizado, era a mulher dele casado, ele não podia possuir uma outra mulher que já era casada, só porque ele era o rei. Agora o que ele está cometendo? Um pecado, e um pecado grave. Ele comete o pecado, ele manda buscar aquela mulher, deita com aquela mulher, e o marido daquela mulher, sabe onde ele estava? Urias, na batalha, guerreando. E ele deita com a mulher, tem relações sexuais com a mulher, ele manda a mulher embora. E você sabe de uma coisa? Ele fez tudo isso escondido. Como que se pode se esconder da presença de Deus? Tem gente que acha que pode se esconder de Deus. Tem gente que acha, irmãos, eu vou esconder do pastor você se esconde. Do seu líder, você se esconde. Do seu patrão, você se esconde. Olha eu querendo andar. Volta para cá, André. Você se esconde de muitas pessoas, de muita gente, mas de Deus não tem como se esconder da presença de Deus. Não sei se eu já cantei aqui um louvor de antigamente, da minha época, que era bem assim: não se pode esconder da presença de Deus, porque tudo Deus vê, Deus está vendo. Como chamas de fogo, o que estás fazendo, escondido entre o povo? Não se pode esconder da presença de Deus, porque tudo Deus vê. Deus está vendo, Deus está nos contemplando. Não adianta esconder-se da presença do Deus Todo-Poderoso, porque Ele vê. Irmãos, tem tanta gente, irmãos, achando que pode se esconder. Eu achei que um dia eu podia me esconder da presença de Deus.
na minha adolescência, no começo da minha juventude, se afastei do Evangelho, né? Uma pessoa que nasceu no berço evangélico, conhecedor da palavra, né? Ele foi, a única coisa de boa que eu encontrei nesse tempo foi a minha esposa, irmão, aqui, ó. E nesse tempo que eu fiquei afastado, comecei a namorar minha esposa. Depois eu voltei para o Evangelho e ganhei ela para Jesus. E rapidamente, dentro de uma semana que eu voltei para a igreja, nós casamos, irmãos. Olha só que bênção. A única coisa de boa que eu encontrei lá no mundo foi a minha esposa, irmãos. Mas muitas das vezes que eu estava afastado, né? Às vezes dentro de uma discoteca, de uma danceteria, nunca fui, irmãos, de dançar, mas ficava lá, né? Nos cantinhos, nunca tive essa desenvoltura de dançar, mas ficava lá. Mas às vezes eu estava lá, irmãos, achando que eu estava escondido, que Deus não estava me vendo, mas de repente, irmãos, uma voz soava ao meu ouvido e o Senhor começava a falar ao meu coração: eu te escolhi, você é meu, aqui não é lugar para você estar. E eu ficava assim, meu Deus, todo mundo se divertindo aqui, todo mundo aqui nessa situação, e eu ouvindo a presença de Deus. Você sabe por quê? Porque ninguém se esconde da presença de Deus. Você sabia que Deus, Ele te viu hoje? Aleluia. Você sabia que Deus te ouviu hoje? Glória a Deus. Quando você orou ao Senhor, essas lágrimas desceu. Deus, Ele te viu, Deus, Ele te ouviu. Você sabe por quê? Porque não tem como se esconder da presença de Deus. Glória a Deus. Oh, glórias. Aleluias. Deus, Ele te ouviu. Glória a Deus. Irmãos, pensa numa consequência que Davi, ele pagou pelos seus pecados, pelos seus erros. Irmãos, hoje quem sou eu para condenar alguém? Não, eu só quero que essa palavra fale ao seu coração. Por quê? Para que você entenda que mesmo com nossas falhas, com os nossos pecados, sabe de uma coisa? Deus nos ama. Você sabe por quê? Porque mesmo com tanta falha, né? Davi falhou, pecou, e um pecado grave, né, irmão? Tomar uma mulher casada de uma pessoa que estava na batalha, estava lutando pelo seu reinado. Mas a Bíblia diz que Davi, mesmo assim, Deus tinha ele como o homem segundo o coração de Deus. Aleluias. Não importa o que você tentou esconder da falha, do pecado, a única coisa que Deus quer que compreendamos é que nós somos importantes para Ele. Glória a Deus. Que Ele nos ama. Davi, irmãos, por tudo isso que ele cometeu, ele ainda era um homem segundo o coração de Deus. As consequências, elas vêm, lógico que elas vêm. Das nossas falhas, dos nossos pecados, ela vem. O que precisa é nós termos estruturas, temos amadurecimento, né, das consequências que vão estar aí. Irmãos, tem gente, irmãos, que eles acham que eles vão conseguir esconder, vivendo se escondendo, mas, irmãos, um certo momento, aquilo que está escondido vem à tona. Não vai ficar escondido por muito tempo. Deus vai trazer luz. Deus vai trazer luz à escuridão. Porque tem gente, irmãos, que acha que
vai ficar encoberto, vai ficar escondido, vai não. Esses dias eu estava analisando, irmãos, algumas reportagens do estado do Rio de Janeiro. Olha, pensa comigo, os 4 últimos governadores do estado do Rio de Janeiro foram presos. Eu não vou saber fazer a sequência, falar a sequência certinho, mas os últimos 4 governadores foram presos. Por que foram presos? Porque eles fizeram algo que eles não deveriam fazer, cometeram algum delito que certamente, quando descoberto, eles iam ser caçados e eles iam ser presos. Apesar deles não estar presos, continuar na cadeia por causa da lei do Brasil ser branda, ninguém vai preso, principalmente, meus amados, quem tem dinheiro. Mas eles cometeram algo, e eles acharam, meus amados irmãos, que nunca ninguém ia descobrir. Mas engano deles. Porque dizem aí onde está que não tem crime perfeito, né? Eles sempre vão deixando alguns rastros. E na hora que a polícia começa a investigar, eles mesmos vão deixando, né, irmãos? E a polícia vai investigando, e não tem mais como se esconder. Não tem mais como se esconder. Você sabia, nos dias de hoje, não tem mais como se esconder. Por exemplo, em quase todas as ruas de cidade grande, como a nossa cidade de Campinas, que é uma das cidades mais grandes do Brasil, eu acho que a cidade de Campinas só perde por uma cidade aqui da região do ABC, é uma das maiores cidades. Campinas ela ganha de muitas capitais. Quase todas as ruas têm câmeras, quase todas. Se você for ver nessa rua aqui, que é uma rua curta, certamente tem alguma câmera. Na minha rua tem várias câmeras. Quase todas as casas não tem câmera. Na minha casa não tem câmera. A minha vizinha, ela colocou uma câmera na casa dela. E sabe onde ela colocou a câmera? No meu poste, porque o poste dela ficou do lado de baixo. E ela chegou em mim e falou: André, eu posso pôr a câmera aqui? E você sabe de uma coisa? A câmera da casa dela capta mais a minha casa do que a própria casa dela. O meu outro vizinho tem câmera, o outro vizinho tem câmera. Quando acontece um assalto em alguma rua, em algum comércio, a primeira coisa que a polícia vai querer saber é se tinha alguma câmera na rua para poder identificar o assalto. Não tem mais como, irmãos, esconder. Não tem mais como as coisas ficar ocultas. Não tem mais. Davi, irmãos, ele usou de articulações dele para depois do pecado cometido, ele esconder de Deus. Quando ele soube que a mulher ficou grávida, irmãos, ele tentou de todas as formas. Ele mandou o marido voltar da guerra. Olha só que coração, irmão. Mas é o homem segundo o coração de Deus. Deus não fulminou Davi por causa dos seus pecados, não. Davi manda chamar Urias, e Davi diz assim para Urias: fala o seguinte, vai embora, deixa o povo lá na guerra, deixa o povo guerrear, o povo está guerreando, né? O povo está morrendo, porque o povo estava morrendo, irmãos. O povo estava morrendo na guerra. Você sabe por quê? Porque já do pecado de Davi. Aí Urias, irmãos, ele pensou: não, eu não vou para minha casa, não é justo eu ir para minha casa
deitar com a minha mulher, sabendo que os meus irmãos estão na peleja, estão na guerra. Não, não, não. Ele intentou no coração. Davi fechou a porta do palácio, irmão. Mas sabe onde Urias ficou? Dormiu ali, na porta do palácio. Quando Davi abriu a porta no outro dia, irmãos, ele viu que Urias não foi para casa. Aí Davi continuou o seu plano para esconder o seu pecado, porque ele queria que dava a entender que aquela gravidez foi Urias que voltou para casa. Mas aí ele viu que Urias não voltou para casa, e ele continuou com o seu plano para esconder de Deus. Ninguém esconde de Deus, irmãos. Pode esconder, ele acha que pode esconder por um tempo, mas Deus, irmãos, Deus é o Deus que trabalha. Ele tem as suas formas de trabalhar e não consegue esconder por muito tempo. Glória a Deus. Aleluia! Você sabia que ninguém fica na casa de Deus por engano? Ninguém fica na casa de Deus por engano por muito tempo. Você sabe por quê? Porque Deus trabalha no meio do seu povo. Aleluia! Aleluia! Aleluias! Aí Davi continua, irmãos, com o seu plano. Não, eu vou fazer o seguinte agora, eu vou pedir para que Urias, vou mandar uma carta por ele, e vou pedir para o chefe do exército, Joabe, para colocar ele na frente da batalha. Olha a intenção, irmãos, porque na batalha, os primeiros que morrem, irmãos, são os que estão na frente. Aí ele leva uma carta, e o próprio Urias, irmãos, pensa, irmão, a lealdade de Urias. Você já imaginou a lealdade de Urias, irmãos? Mas olha, eu tenho certeza que o que Deus tinha para Urias, irmãos, Deus, ele entrou com providência e ninguém tirou de Urias. Lá no céu ele vai receber o seu galardão. Por quê, pastor? Pela lealdade, pela sua fidelidade. É o que nós precisamos nos dias de hoje, sabia, irmãos? Lealdade. Lealdade com a obra, lealdade com o meu próximo. Pensa num homem leal, um homem fiel, irmãos. Não voltou para casa enquanto seus irmãos estavam na guerra. Aí Davi escreve uma carta para o comandante do exército e diz daquela carta: coloca Urias na frente da batalha. E ele leva, irmãos, ele leva assim, ó. Ele não poderia abrir, né, Rui? Ele poderia abrir aquela carta, porque tem gente que tem uma curiosidade, né, irmãos? Hoje mesmo caiu um carro lá na linha de trem. Quem conhece lá sabe. Caiu um carro assim, ó, agora à tarde. E nós ficou sabendo, irmão, o pastor André passou lá, aquele monte de gente. Eu fui bem pertinho para tentar ver. Curioso. Quantas vezes a minha esposa falou para mim, né? Vê um acidente na estrada, não pare para ver, porque tem gente que para ver, aí acontece outro acidente. Então, irmãos, eu nem sei por que eu falei a respeito disso, mas Deus sabe. Mas a questão aqui é a respeito da lealdade, irmãos, de Urias. Pensa num homem fiel. Aquela carta estava escrita ali, era a sentença de Urias. Primeiro ele não foi para casa. Depois ele leva uma carta escrita para o comandante do exército: olha,
coloca, assinada pelo rei Davi, assinada assim, ó, coloque Urias na frente da batalha. Você sabe o que era isso, irmãos? Era Davi tentando esconder o seu pecado. E ele vai, quem sabe, né? Acredito que ele não foi de prisma, né? Igual o prisma do pastor André, que anda, irmão, tem uma potência, irmão. Mas naquela época, quem sabe, ele foi num animal, né? Foi, e ele não via a hora, com aquela carta segurando na mão, né? Mas ele não teve a curiosidade de abrir, e quando ele entregou, irmãos, ali o comandante do exército já viu que tinha alguma coisa errada, mas era a palavra do rei, ali estava o carimbo do rei, colocou Urias. E você sabe o que aconteceu? Era de certo, que ia acontecer isso. Urias ia morrer. E foi dito e feito, Urias morreu na batalha. Aí Davi, ele teve um fôlego, né? Deu certo. O meu plano deu certo. Deu nada, irmãos. O plano, Deus é que tem a última palavra. Como eu já disse aqui nessa noite, ninguém fica dentro da casa de Deus usando de engano. Você sabe por quê? Porque Deus é fiel, aleluia. Deus sabe trabalhar com a sua igreja, com o seu povo, aleluia. Ainda que você falhe, é fraco, né? Mas você sabe que você não pode esconder isso, e você vai tratar isso, vai colocar para fora, e Deus vai te dar graça. Irmãos, Davi, ele teve umas escolhas muito erradas. E nós também, muitas das vezes, tomamos umas escolhas muito erradas na vida. E alguém chega para nós, muitas pessoas chegam para nós que estamos na liderança da igreja e contam umas coisas assim, e ela não vem pedir opinião, você sabia? Ela não vem assim, não, ela já vem, já está decretado no coração dela, e ela já, não, eu vou fazer isso, pastor, não. Mas espera aí. A gente não podemos tomar decisões precipitadas. Nós vamos pagar um preço muito caro. Davi, irmãos, ele tinha estrutura para arcar com as suas consequências, com as suas escolhas erradas. Mas será que você vai ter estrutura? Será que você vai ter estrutura? Será que você vai ter estrutura? Depois para arcar com as consequências? Você sabe por que muita gente que começou aqui nessa igreja, eu tenho poucos meses aqui nessa igreja, mas quanta gente que começou aqui, que você lembra dela, que já não está mais no nosso meio. Talvez, se você começar a analisar, se ele estiver numa outra igreja, crente, né, continuando a sua vida espiritual, glória a Deus. Mas a maioria das pessoas que não está mais no nosso meio, é porque eles fizeram as escolhas erradas, e já não está mais nem no nosso meio, e nem mais na igreja, estão afastados. Por quê? Porque as consequências foram muito grandes, e eles não tiveram condições de lidar com essa situação, que é arcar com as consequências. Então tem gente, irmãos, que chega para nós e já diz assim: eu não vou ter mais condições, por causa disso, e eu estou deixando o trabalho.
Misericórdia, Jesus. Mas espera aí, vamos orar. Vamos buscar a Deus. Vamos colocar isso na presença de Deus. Vamos deixar Ele trabalhar. Não tome essa atitude não precipitada. Tem gente, irmãos, que vem já com a sua opinião formada. Ela não vem pedir um conselho, ela já vem dizer: olha, não dá mais. Uma vez, irmãos, eu cheguei numa casa e o irmão disse assim: pastor, não dá mais. Na frente da irmã, um casamento de muitos anos. Olha só, irmãos, já tem uma casa alugada. Eu falei: meu Deus, irmão, eu já estou saindo. Mas Deus deu autoridade para mim, para minha esposa naquele dia, irmãos. Nós estávamos cheios da glória aquele dia, cheio da unção, sabe? Já teve situação que não teve jeito, irmãos, não teve jeito. Tive que falar: não, é melhor se separar mesmo, por causa de agressões físicas, né? Aí não tem condições mesmo, a irmã corre risco, não, aí não tem mais condições. Mas aquela situação, eu comecei a conversar com o irmão, e Deus nos deu graça, irmãos. O homem que veio com já tudo certo, não, eu vou separar mesmo, pastor. Amanhã, isso era um domingo, amanhã eu já estou indo para uma casa que já está alugada. Falei: meu Deus, espera aí, irmãos, calma. Será que você vai ter condições depois de arcar com as consequências das coisas que vão vir? Porque às vezes, irmão, a gente acha, né, que tomar uma decisão como essa a respeito de casamento ou de muitas outras coisas, né, vai ser melhor. Mas será que vai ser melhor? Será que você não vai ter mais problema? Mas então, voltando aqui, irmãos, a respeito de Davi. Davi, irmãos, ele achou que fez um plano perfeito, achando que podia dobrar Deus. Você acha? Você acha, Liu? Você é, Natan? Conseguiu, o plano foi perfeito. Chegou a notícia aqui: Urias está morto. Agora o que eu preciso fazer é lá e buscar a Batseba, aquela mulher bonita, formosa, né? Grávida, né? Agora está tudo perfeito, o plano perfeito. Não. Ninguém engana a Deus, irmão. Ninguém engana a Deus. Aleluias, glória a Deus. Mas só, irmãos, que quando a gente acha que foi perfeito, que ninguém está vendo, mas tem alguém que está nos vendo. Aleluia. Tem alguém que a Bíblia diz que está como chama de fogo. Mas não é para te condenar, não é para me condenar, não, é para que nós voltamos na presença dele. É isso que ele quer, porque o amor dele é grande. A misericórdia dele é grande sobre a nossa vida. A Bíblia diz que se não fosse as misericórdias de Deus, certamente eu e você, nós não estaríamos aqui. A Bíblia diz: certamente, se não fosse as misericórdias de Deus, o nosso inimigo já tinha nos tragado vivo.
Mas tinha um profeta, irmão, mas como que tem profeta? Ainda tem profeta na terra. Você sabia que tem profeta na terra? Ainda tem profeta na terra. Você sabia que ainda nessa igreja, ainda tem profeta nessa igreja? Profeta de Deus, profeta que fala no nome de Deus. Não é aqueles que fazem do nome de Deus, o uso do nome de Deus em vão, dá profetada na vida das pessoas, não, mas homens e mulheres de Deus, profetas de Deus. Tinha um homem chamado Natã, nós falamos dele essa semana, no curso que eu e minha esposa nós fazemos toda segunda-feira. Pensa, irmãos, num homem que além de profeta, era um verdadeiro psicólogo e psicanalista. O maior psicólogo e psicanalista se chama Jesus Cristo de Nazaré. Mas esse homem também, eu vejo ele como um psicanalista, um psicólogo. Deus diz assim para Natã: Davi, ele achou que ele fez um plano perfeito, escondeu o seu pecado, mas vai lá e diz algo para ele. Você sabe, irmão, o psicólogo e o psicanalista, quando ele está atendendo, e o pastor também, porque o pastor também é um verdadeiro psicólogo, psicanalista, tem que ser, né? Ele nunca pode tomar a decisão por você, sabia? Para aquele que está sendo analisado. Ele tem que levar a pessoa a tomar as atitudes, ele mesmo, a pessoa tem que tomar as atitudes. Eu não posso chegar para uma pessoa aqui, uma pessoa vir aqui e falar assim para mim: pastor, fala para mim, eu devo separar? Aí o pastor, o analista fala: separa mesmo. Se eu fosse você, eu separava. Não. Você tem que levar a pessoa a tomar a decisão por si próprio. Porque senão depois, irmãos, você aconselha ela a fazer, a ela, né? Aí depois acontece alguma coisa lá errado. Você sabe quem que vai ser culpado? Quem mandou ela fazer. Então Natã chegou, irmãos, ele já não chegou assim, sabe? Apontando assim o dedo na cara de Davi e dizendo assim: ó, seu miserável, pecador. Não, foi não. Natã, ele chega para Davi, irmãos, e ele chama Davi, e ele diz para Davi: Davi, vem cá, eu vou contar uma história para você. É forte mesmo. Aí Davi, ele começa a ouvir a história de Natã. Aí ele diz assim: Davi, você sabia que tinha uma pessoa muito rica, uma pessoa de muita posse, ele tinha muito dinheiro, ele podia todas as coisas, ele tinha muita fama, muita riqueza, muito gado, tinha muito gado, mas só que chegou alguém na casa dele, chegou uns hóspedes na casa dele, em vez dele pegar uma ovelha dele, porque ele tinha muito, ele foi pegar de uma pessoa que não tinha nada, uma pessoa que só tinha uma, e ele tomou dessa pessoa que não tinha quase nada, só tinha aquela ovelha, e ele matou a ovelha, e ele fez um churrasco dessa ovelha, e ele deu para os seus hóspedes. Aí ele disse, Natã disse assim para Davi: Davi, qual que era a sentença que você daria para essa pessoa? Oh, irmão, Davi ficou nervoso.
Davi ficou furioso. Davi, ele disse: não acredito numa coisa dessa. Ele só faltou falar: fala onde ele mora, que eu mesmo vou lá matar. Aí Davi disse assim para Natan: essa pessoa deveria morrer. Aí, irmãos, Natan certamente dá uma risadinha assim, sabe? E olha para Davi e diz assim: Davi, sabe quem que é essa pessoa? É você, Davi. Sabe o que acontece, Davi? Você achou que arquitetou um plano perfeito por causa da sua sabedoria, mas não, você não faz isso não, Davi. Você sabe por que as coisas estão no controle não das suas mãos, mas o controle está na mão de Deus, daquele que pode, daquele que é. Xalabrai, suidei canto, idei como nagachai. Aí, irmãos, o segredo de Davi, porque que a Bíblia diz, Deus continuou dizendo que ele era o homem segundo o coração de Deus, está escrito lá no Salmo de número 51. Aí ele escreve, quando Natan diz para ele: é você, essa pessoa que você disse que tinha que morrer, é você. Aí ele cai em lágrimas, irmãos. Aí ele cai em lágrimas. Aí ele escreve o Salmo de número 51 e ele se arrepende. A única coisa que Deus quer é que nós nos arrependamos, que nós voltamos, aleluias. O cair, irmão, é do homem, o fracassar é do homem, é do ser humano, mas o levantar é de Deus, é de Deus, é de Deus. A única coisa que Deus quer é que nós, irmãos, é que nós, a igreja que vive hoje, nos dias de hoje, é que se arrependa, é que volte. Aí ele escreve dizendo assim: Senhor, não retire de mim, Senhor, o teu Espírito, porque eu não posso viver sem o teu Espírito. Eu reconheço que eu errei, eu tentei de todas as formas, mas eu não consegui. Nós não vamos conseguir esconder por muito tempo. O melhor é nós cair nos braços de Jesus e dizer para Ele: Senhor, eu pequei, eu falhei, mas tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Ele está de braços abertos para te receber. Quero fazer uma oração para você hoje. Passei 3 minutos. Vamos ficar de pé?